Como é o nome do cidadão? Como é o nome do cidadão? Marcos Cardoso. Meu caro Marcos Cardoso, você vai ficar esperando sentado, porque hoje não vou cornetar o Sampaoli, a não ser pelo fato de ele ter botado o Vidal no final do tempo, no final do jogo. E isso aí eu acho que você também concorda comigo. Mas, de fato, o Arrascaeta perdeu 2 gols incríveis. Agora, o Arrascaeta também botou o Gabigol para fazer o gol que o Felipe Melo impediu com a falta que acabou sendo expulso. Entendeu? Então, enfim, o Flamengo hoje, o do Gabigol, por exemplo, eu não considero gol perdido. Se você olhar a jogada por trás, o Gabigol bateu onde o Fábio... Era o único lugar onde o Fábio não pegaria. Você percebe que o Fábio se estica todo, a bola passa rente à mão dele e dá na trave. Então, não considero aquele ali gol perdido, entendeu? Poderia ter batido na trave e entrado. Se fosse 1 centímetro para cá, poderia ter entrado. Enfim. Agora, é o que o Rodrigo falou, e ele tem razão. O Flamengo não tinha homens de área. O Flamengo tinha um monte de armadores e o Gabigol, que é o único, supostamente, centroavante, artilheiro, saindo da área. Então, era um problema. O Flamengo ficava rondando a área ali e não tinha nem para quem meter a bola. Teve a bola metida para o Ayrton Lucas, que ele meteu, que ele cabeceou e o Fábio pegou, e teve aquela jogada, mais uma vez, uma jogada com uma cabeçada para dentro, não me lembro agora se foi o próprio Ayrton Lucas que cabeceou, e o Arrascaeta acabou cabeceando para fora, na frente do Fábio. Agora, eu acho que o Sampaoli ganhou o duelo tático hoje. Isso eu acho uma coisa importante a dizer. O Sampaoli ganhou o duelo tático. O Sampaoli não somente conseguiu dominar o jogo, como ele conseguiu impedir do Fluminense, do Diniz, jogar o seu jogo normal. Porque outros times já tentaram fazer isso, de marcar o Fluminense. E o Fluminense saía jogando, ia lá e ganhava o jogo. O Cruzeiro mesmo massacrou o Fluminense, de tanto que atacou, e o Fluminense meteu 2-0. O Flamengo hoje, ele conseguiu eliminar a possibilidade do Fluminense contra-atacar na maior parte do jogo. Só no finalzinho, já na bagunça lá, do desespero do Flamengo fazer o gol, e o Fluminense até com -1, é que o Fluminense conseguiu criar alguma coisa. Fora isso, estava o tempo todo o Flamengo pressionando e não deixando o Fluminense sair. O que me deixa muito na expectativa do que será esse segundo Fla-Flu. Porque os dois técnicos já viram o que foi feito. Será que o Sampaoli vai voltar com a mesma expectativa? Eu acho que se ele voltar com a mesma armação tática, com o mesmo pressiona, tá? O Diniz já vai ter encontrado uma solução. Eu acho que esse duelo tático vai ser muito interessante nesse segundo Fla-Flu. Pode ser que a gente veja algumas variações que não foram apresentadas hoje. Eu estou curioso para ver o que eles vão armar. E os times têm 15 dias para se preparar fisicamente, tudo. Vão ter jogos do Brasileiro, mas o Flamengo tem, inclusive, um da Libertadores. O Fluminense também, certamente, tem um da Libertadores. Né? Eles têm jogos da Libertadores antes... o Strongest e o Flamengo tem o Nublense. São duas babas, né? Mas, de qualquer maneira, eles têm que fazer esses jogos. Estou muito curioso para ver. Hoje, antes do jogo, eu achava o Fluminense favorito. Agora, eu acho que o confronto está aberto. Completamente aberto. 50% para cada lado. E acho que o torcedor do Flamengo, ainda que chateado por não ter ganhado o jogo, vai dormir com a sensação de que talvez o Sampaoli consiga fazer esse time jogar mais vezes dessa maneira, que é uma maneira empolgante de ver jogar. Isso é um assunto que eu vou jogar para os dois daqui a pouquinho, porque antes, já que você falou da falta de efetividade do Flamengo para marcar os gols, eu quero saber, dentre os desfalques que tivemos nessa partida, que foram desfalques importantes, quem fez mais falta? Se por um lado o Flamengo não fez gols e precisava ali do Pedro que é o artilheiro do time na temporada com 22 gols em 23 jogos, Pedro que está fora porque sentiu o adutor da coxa esquerda. Do outro lado, o Fluminense não tinha o Keno com uma lesão na coxa esquerda também e não tinha o Alexander, um jogador que vem sendo fundamental nesse meio de campo do Fluminense, ele que atua na lateral direita, no meio ali com o Ganso, com o André, ele marca bem, ele corre, ele não erra passe, um jogador que vem sendo realmente muito importante, Lan. O Fluminense hoje sentiu muita falta do Alexander e quem prejudicou mais o seu time por estar fora? Luísa, seria fácil para mim dizer que o Alexander fez mais falta porque o Fluminense jogou mal, jogou a sua pior partida no ano, porque foi muito inferior ao Flamengo. Mas eu acho que não, eu acho que o Pedro fez mais falta ao Flamengo, porque o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo criou uma série de oportunidades claras, eu tinha aqui os números, tenho aqui os números, o Flamengo chutou, né? O Flamengo
teve um número de finalizações altíssimo, 18, nem tão alto assim, mas comparado ao Fluminense, 18 finalizações contra 7 do Fluminense, e o Flamengo só acertou no gol dessas 18, 5, só 5 na direção certa, e o Fábio foi bem em todas elas, né? E o Fluminense das 7 acertou 3. Então o Flamengo, que criou tantas oportunidades, eu arrisco dizer que se o Pedro tivesse em campo, eu acho que ele teria guardado uma ou duas dessas aí. Eu acho que faltou, o Arrascaeta, que é um grande jogador, eu acho que ele não foi bem hoje nas finalizações. O Gabigol, concordo com o Renato, ele levou azar, né? Naquela finalização que ele chutou na trave, levou azar, mas podia ter feito gol. Era uma grande oportunidade. Não dá para condená-lo pela oportunidade perdida, mas ele poderia ter feito gol. Enfim, eu acho que o Pedro, se estivesse em campo, daria para dizer que o Flamengo dificilmente sairia com esse placar em branco. E isso não impede, né? Isso não anula o fato de que o Fluminense sim perdeu bastante com a saída do Alexander, mas eu não colocaria só nesse, eu não especificaria tanto o problema do Fluminense hoje, o jogo mal jogado, tanto assim no Alexander. Eu vi o Fluminense jogando mal de uma forma coletiva, de uma forma geral, individualmente muito mal, irreconhecível no primeiro tempo, Ganso errando passes, Arias errando lances, errando passes, que nunca erra. O Fluminense não conseguiu jogar. Essa é a realidade, né? O Sampaoli realmente imprensou o time, surpreendeu o Diniz, essa é a verdade. O Fluminense costuma trocar nos jogos, nas estatísticas, nos scouts das partidas, sempre acima de 600 passes por partida. Sempre acima, às vezes 700, às vezes 800 passes. E eu estava olhando hoje aqui a estatística, hoje o Fluminense trocou apenas 370 passes. E por que eu estou citando os passes? Porque essa é uma característica muito marcante, né? É um instrumento muito visível de como o Fluminense domina as partidas, de como ele se torna um time impositivo, trocando passes, envolvendo o adversário, colocando muitas vezes na roda, e hoje conseguiu trocar apenas 370, que é mais ou menos um número que dá para dizer que é metade ou menos da metade do que o número de passes que troca normalmente. Alexander fez falta, e o Fluminense não vai tê-lo novamente daqui a 15 dias, mas eu acho que o Pedro, a ausência dele foi mais decisiva para o Flamengo, porque com o Pedro em campo, eu acho que não teríamos esse placar em branco, não.